Dando continuidade à parte 3 da nossa aula sobre o batismo no Espírito Santo, então vamos agora falar um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, dizer como que ele ocorreu, como que ele é registrado, tá, no Novo Testamento, depois de todas as declarações, de todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Então, começando, vamos lá para João, capítulo 1, versículos de 31 a 33, que diz assim: Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista está falando aqui sobre Jesus. Então, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele é o que cumpre a promessa do batismo com o que? Com o Espírito Santo. Jesus, ele é o caminho para que tudo isso ocorra. Tá? Indo para João 14,16, Jesus ele fala de maneira muito clara sobre isso. Ele diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, irmãos, aqui nesse momento, diferentemente do que ocorre lá no Velho Testamento, que o Espírito Santo, ele o que? Ele entrava nos reis, nos profetas, tá? E nos sacerdotes, mas não permanecia, ele atuava de forma pontual nessas pessoas. Aqui não. Aqui o Espírito Santo ele vai ficar conosco para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Então, veja, nesse momento que Jesus está dizendo isso para os discípulos, ele está dizendo que o Espírito vive com eles. Vive, e já está no meio deles. Mas aí ele completa, e estará, futuro, estará em vocês. No futuro, Cristo está dizendo que o Espírito estará dentro, o que? Dentro dos discípulos. E isso aqui é muito importante da gente entender de maneira muito clara. Quando Jesus estava com os discípulos, o Espírito Santo já vivia com eles, mas lá no futuro, tá, estará em vocês, ou seja, estará dentro de vocês. Então essas são declarações aí do Senhor Jesus. Seguindo, lá em Atos 1, versículo 4 e 5, o momento ele se aproxima. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa é essa, irmãos? Essa é a promessa que foi que foi trabalhada ao longo do Velho Testamento. Essa é a promessa que Jesus reafirmou nos dois textos que nós acabamos de ler. E aí, Jesus completa: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele existe, ele é claro, tá? Ele é evidente na palavra. E quando que ele vai E quando que ele vai ocorrer? Tá? Ele ocorre no capítulo no capítulo posterior ao capítulo 1 de Atos. Ele ocorre no capítulo 2. No início do capítulo 2 nós lemos assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Irmãos, por que Pentecostes? Porque é no Pentecostes que todos os israelitas, até nos dias de hoje, comemoram o que? Comemoram a entrega da lei. Só que a lei, eles não conseguiram seguir a lei, tá? Porque a lei ela não estava gravada nos corações. Então, o que aconteceu lá no Monte Sinai é sombra desse evento que está ocorrendo agora. Assim como lá no Monte Sinai Deus lança os fundamentos da nação israelita, aqui, agora, no Pentecostes, em Atos 2, Deus está lançando os fundamentos da sua igreja. Tá? É nesse momento que o Espírito Santo desce sobre os discípulos e é nesse momento que a igreja inicia.
Tá? É nesse momento que Deus o que reinicia uma comunidade santa, diferente da anterior. Por quê? Porque a lei, né, na comunidade anterior, ela estava nos lábios. Tá? Paulo fala que nem todo israelita é verdadeiramente israelita. Tá? Então, a lei ela não estava gravada nos corações. E ao longo do Velho Testamento, Deus foi prometendo que chegaria o dia que ele colocaria o que ele escreveria a lei dentro dos corações, que ele trocaria o coração de pedra por um coração novo. E esse é o momento. Esse é o momento, tá? Em Pentecostes, do evento que do evento tá? Em que Deus separa entre todas as nações agora uma comunidade santa. Tá? E é uma comunidade com um coração com um coração mudado, um coração em que as leis de Deus está gravada, né, no coração deles. E aí o texto continua: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, irmãos, é nesse momento, tá, no Pentecostes, que ocorre o quê? Que ocorre o que foi projetado lá no Monte Sinai. O que foi projetado lá no Monte Sinai? Foi um evento histórico, foi um evento que singular, foi um evento apoteótico. Tá? O monte tremia. Tá? Moisés, quando desceu do monte, a face dele resplandecia e o povo ficou surpreso com aquilo, porque Moisés era o mediador. O mediador agora é Jesus. É Jesus que está batizando a sua igreja com o que? Com o Espírito Santo. Tá? E qual que é o objetivo de tudo isso? Lá no Monte Sinai a gente leu que Deus falou, né, que queria o quê? Uma nação santa, um reino de sacerdotes. E aqui no Novo Testamento não é diferente, irmãos. Tá? Em 1 Pedro 2,9, tá? A palavra de Deus ela é muito clara. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, o crente genuíno, aquele que está em comunhão com a igreja de Jesus, esse crente, ele é batizado no Espírito Santo. Tá? De forma muito clara. Tá? Porque nós somos o que? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, a igreja de Cristo. Tá? Essa é a descrição da igreja, da igreja de Cristo. Tá? Então, só que agora, essa nova aliança que foi predita lá por Jeremias, ela não é uma aliança em que a lei vai ficar só nos nossos lábios, ela vai ficar gravada nos nossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo estará dentro, tá, de todos os crentes da igreja, da igreja de Cristo. Ok? Então, nós vemos o quê? Nós vemos que somos batizados no Espírito Santo. Mas será que ainda resta alguma dúvida? Somos mesmo batizados no Espírito Santo? João 16 fala o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Opa, convencimento. O único que é o único que é capaz de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Então essa é a primeira lição que a gente precisa ter. Tá? 1 Coríntios 6 diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Segunda lição, aí a gente vai entender por que nós somos batizados com o Espírito Santo. Em seguida, lá em Atos 1,8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, nós temos aqui três itens, tá? O ser testemunha,
o ser templo do Espírito, tá? E o ser convencido pelo Espírito do pecado. Tudo isso se resume numa única e exclusiva passagem que nós vamos ver ali em Lucas 23, de 38 a 43. Havia uma inscrição acima dele que dizia: "Este é o Rei dos Judeus." Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença," que ali naquele momento era a sentença de morte? Então esse homem ele diz o seguinte: "Nós estamos sendo punidos com justiça." Tá? Irmãos, ele reconheceu o pecado, tá? Quem pode o quê? Quem pode convencer o homem do pecado? O Espírito Santo. Esse homem, nesse momento que ele faz essa declaração, ele já está batizado com o Espírito Santo. E aí ele continua: "Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum." Então ele também reconhece que Jesus ele é inocente e que ele estava morrendo pelo pecado de outros. Segundo ponto. Aí o texto continua: "Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ele reconhece que Jesus é o Rei. Então é isso, irmãos. Tá? Ele se reconheceu como pecador, ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, tá? Inocente, que morreu pelo nosso pecado, e ele reconheceu que Jesus ele é o Rei. Então, a partir desse momento, tá? Jesus, de maneira muito clara, responde àquele homem: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Ou seja, irmãos, né, aquele homem, né, quando ele se reconhece pecador, quando ele reconhece que Cristo é o Filho de Deus, que é inocente, que estava morrendo pelos nossos pecados, e quando ele reconhece que Jesus ele é o Rei, tá? A única pessoa que pode revelar isso para o mundo é o Espírito Santo. Então, nesse momento, aquele homem estava batizado com o que? Com o Espírito Santo. E aí não existe outro caminho para o batizado, né, com o Espírito Santo. Tá? O caminho do batizado com o Espírito Santo é estar em comunhão com a Igreja de Cristo. Né? Ou no caso desse homem, que ele estava, né, com uma sentença de morte, né, é estar o que? É estar no paraíso com Jesus. Tá? Então, basicamente, irmãos, respondendo, somos sim batizados com o Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque a palavra nos diz isso. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados e quando nós reconhecemos que Jesus é o Rei, tá? Quem revela isso para a gente é o Espírito Santo. E isso só pode acontecer se a gente for batizado com o Espírito Santo. Então, já caminhando para o finalzinho dessa nossa lição, nós temos ainda o que? Nós temos ainda outras declarações que afirmam isso. Lá em Atos 10, se vocês lerem o capítulo inteiro, vocês vão ver o que? Vocês vão ver o batismo, né, do centurião Cornélio. Tá? Então, lá no versículo 44, começa dizendo assim: "Enquanto Pedro ainda falando estas palavras, enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós." Então, veja, irmãos, enquanto Pedro estava anunciando a palavra, o Espírito desceu sobre as pessoas que estavam naquela casa. Tá? Então, ou seja, né, eles foram convencidos, tá, do pecado, eles foram convencidos que Jesus morreu inocentemente pelos nossos pecados, eles foram convencidos que Jesus ressuscitou e está à direita, né, de Deus, tá, onde, né, ele está aguardando o momento de voltar como Rei. Então,
não há o quê? Não há palavras para descrever isso, tá? A gente só pode o quê? A gente só pode o quê? A gente só pode aceitar que somos batizados no Espírito Santo. E aí aqui vem o quê? Vem talvez um dos pontos da controvérsia com muitas o quê? Com muitas outras teologias. Por quê? Porque muitos dizem que para o que ser batizado com o Espírito Santo precisa falar em línguas. Tá? E isso é um erro tremendo. Por quê? Porque as línguas só apareceram aqui, por quê? Porque era ilícito para o judeu entrar na casa de um gentil. Tá? E se você ler o capítulo 10 de Atos, você vai ver isso. Era ilícito para um judeu entrar na casa de um gentil. Tá? E aí, quando o Espírito Santo desce, né, os judeus convertidos eles ficam admirados. Tá? Se aquele povo naquele momento aceitasse a palavra e quisesse ser batizado, os judeus eles não iam batizar aquele povo. Não iam. Por quê? Porque eles não acreditavam que o Espírito Santo ia ser derramado sobre o que? Sobre os gentios. Então, Deus o que? Deus na sua misericórdia, ele revela que os gentios ali naquele momento, tá, receberam a palavra, creram na palavra, creram em Jesus como Filho de Deus e como o Rei que há de voltar. Tá? E aí Deus revela isso a partir do derramamento do Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e exaltar a Deus. Esse foi o sinal para os judeus acreditarem que a salvação não é só para o judeu, mas é para o judeu, para o grego e para todas e para todas as nações. Então, irmãos, leiam Atos 10, leiam inteiro para vocês compreenderem de maneira mais profunda isso que está sendo dito, ok? Então continuaremos na parte 4, tá? Falando ainda sobre sobre o batismo no Espírito Santo, mas agora em específico vamos falar sobre o batismo no fogo. Será que esse batismo no fogo ele existe mesmo? Tá? Já sabemos que o batismo no Espírito Santo ele existe. Tá? E basicamente ele está ligado ele está ligado com a sua salvação. É naquele momento, tá, que Jesus, que Deus te convence do pecado, tá, da justiça e do juízo. É naquele momento que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e voltará como Rei. Então, fique conosco aí na parte 4, onde falaremos sobre o batismo no fogo.